Bom dia, bem-vindos a mais uma Hora da Nutrição. Eu sou a Ana Isabel Monteiro, sou nutricionista na Casa da Juventude de Famalicão. Olá, eu sou a Sara, sou estagiária de nutrição na Casa da Juventude de Famalicão. Hoje vamos falar convosco sobre a importância das porções numa alimentação saudável. Então, muitas vezes surge a dúvida se não estamos a comer de forma adequada, ou seja, se a nossa alimentação está a ser saudável e equilibrada e se está a satisfazer as nossas necessidades. Às vezes o problema não é o que estamos a comer, mas a quantidade em que estamos a comer. Isso sim pode ser um problema, quer esteja a mais, quer esteja a menos. Nenhuma coisa nem outra são desejadas para um bom estado de saúde. E neste sentido, há uma forma muito fácil de vocês aprenderem quais as porções adequadas a vocês, que é através da nossa mão. Então, para uma refeição, o tamanho do vosso punho é o adequado para a quantidade de massa e arroz, por exemplo. Já para a carne, o tamanho da palma da vossa mão sem pôr os dedos, por favor tenham atenção a isso. E para legumes, as vossas duas palmas juntas é o suficiente. Para quem gosta da sua manteiguinha no pão, a pontinha do dedo é o suficiente. É esta parte apenas. Estamos a falar de mais ou menos uma colher de café, uma colher de chá. Para quem prefere queijo, são estes dois dedos juntos. Ou seja, traduzindo isto em miúdos, é mais ou menos uma fatia de queijo. Especialmente ou preferencialmente um queijo mais magro e, excepcionalmente, quando vos apetecer um geladinho ou um sorvete, mais ou menos esta parte do punho. Ou seja, duas bolinhas pequenas. Tendo isto em consideração, o que é importante também? Como é que nós podemos traduzir isto num dia? Digamos assim. O pequeno almoço poderia ser, por exemplo, uma chávena de leite ou, para quem não gosta de leite, uma bebida de soja fortificada com cálcio, que poderíamos acompanhar então com o pão do tamanho do punho e pôr ou manteiga, ou queijo, ou manteiga de amendoim, por exemplo, e, se possível, acompanhar com uma peça de fruta. Relativamente então aos lanches intermédios, são estes o lanche da manhã e o lanche da tarde, nós muitas vezes tendemos a saltar estes lanches, porém eles são importantes para não chegarmos à hora de almoço e de jantar e comermos excessivamente. Eles são uma forma de nos ajudar então a controlar a fome. Um exemplo, por exemplo, de lanche da manhã pode ser frutos secos com uma peça de fruta. Já para o lanche da tarde, vocês podem optar por um iogurte natural sem açúcar e um pão, ou cereais ou aveia no iogurte. Nas refeições principais, a Sara já falou há pouquinho através da mão como é que devemos compor os legumes, carne e peixe, batata, massa ou arroz. No fim da refeição, se vos apetecer ainda alguma coisinha, uma peça de fruta é o ideal e podem aproveitar este momento para fazer uma peça de fruta rica em vitamina C. Por exemplo, o ananás, os morangos, a papaya, a laranja, o kiwi, tanto faz, mas pode ser uma boa opção e até assim mais docinha e mais úmida para terminar a refeição. Este exemplo de dia alimentar que vos acabamos de apresentar é saudável e equilibrado, porém, se vocês não tiverem atenção às quantidades e às porções, facilmente passa a ser um plano completamente exagerado. Por exemplo, no caso das frutas, quando elas são redondas, como é o caso da maçã, da laranja, da pera, o tamanho de uma bola de ténis, como por exemplo o tamanho desta maçã, é o ideal. Já no caso da banana, uma banana tipo madeira é o recomendado, porém se preferir ou se gostar mais das bananas estrangeiras que têm a tendência a ter um tamanho maior, comam só metade, isso é suficiente. Já para os morangos, as uvas, 10 a 12 unidades é o recomendado como uma porção, e para a melancia, melão e meloa, uma fatia da espessura de 2 dedos é o suficiente. Algo que vocês provavelmente têm sempre a tendência a retirar é a casca. Porém, como aquele ditado muito popular que toda a gente conhece, que é a vitamina está na casca, é verdade. Por isso, sempre que puder, mantenham a casca dos alimentos. Exatamente. No caso do pão, não podemos frisar mais isto. Tamanho do punho, ok? Não vamos querer um pão gigante, muito menos daqueles pães mesmo densos, não é o desejado, porque vai ser acima das nossas necessidades. No caso do arroz, massa, batata, caso estejam fartos de comer sempre a mesma coisa, não é? Porque os pratos portugueses são sempre à base destes 3 alimentos, podemos meter, por exemplo, a batata doce, que também é muito boa e também temos de produção nacional, ou o cuscuz, que não dá trabalho nenhum. Vocês cozinham aquilo, uma porção de cuscuz para uma porção de água, deixam aquilo estar ali um bocadinho, está feito. Temperam, está ótimo. É também uma forma de variarmos aqui um bocadinho a alimentação.
Noutra perspectiva, se vocês tiverem problemas com os dentes ou então se tiver algum problema de saúde que vos dificulte engolir os alimentos, vocês podem sempre optar por confeccionar alimentos com texturas mais moles ou fazer refeições com textura mais pastosa e cozer bem os alimentos. Segue-se algumas ideias então de como fazer isto. No caso da fruta, vocês podem, na maçã e na pera, cozer ou então assar. Já para a banana e as outras peças de fruta, esmagar ou então fazer purés. O mesmo pode ser feito para os legumes, cozê-los bem ou então fazer os tais purés, e para a batata. No caso do pão, se já estiver assim um bocadinho mais duro, molhar no leite, não é? Todos gostamos, portanto não há de ser um sacrifício. A mesma coisa com as bolachas, para não ser aquela coisa tão crocante, podemos molhar um bocadinho no leite e também ajuda. Arroz e batata, tenham atenção se não conseguirem mastigar muito bem. Cozam muito bem antes de ingerir. Já para as carnes e para o peixe, vocês podem pensar, mas isso é um bocadinho mais complicado de cozer bem. Ora bem, vocês podem esfiapar a carne ou então triturar. Exatamente. Com estas dicas, esperemos que vos tenhamos ajudado e vemo-nos na próxima hora da nutrição.